batismo de riso. Ai, 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 foi muito interessante, muito interessante. E a palavra de Deus que Deus me lembrou, visitando lá a igreja em Borda do Campo, é esse texto aqui de 1 João, capítulo 4, a partir do 7. E queria conversar com vocês um pouquinho sobre esse texto. Vamos lá, vamos ler o texto. Amados, amemo-nos uns aos outros. Por quê? O amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. E nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, estejamos seguros, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor ele lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão e a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, também ame a seu irmão. Amém? Amém. Eu gostaria de tratar com vocês esse texto em 4 instâncias. Primeiro, a instância de Deus, como Deus se identifica a nós aqui nesse texto. Segundo, como Ele demonstrou esse fato que Ele é amor. Deus é amor. E como Ele demonstrou isso a nós. O terceiro ponto é o nosso relacionamento com Ele, a questão de como nós recebemos esse amor que vem da parte dEle, como nós tratamos isso. E o quarto é entre nós, como igreja, tratamos essa questão de amor que Deus tem dado às nossas vidas. Então Deus se identifica aqui, a palavra de Deus identifica Deus e fala da identidade de Deus. Deus, Ele é amor. Quando diz assim que Ele é, fala da própria essência dEle, da natureza dEle. Não é que Deus tenha que se esforçar para amar. Ele não sabe o que é não amar, porque Ele em essência é amar. A essência dEle, quando vem ao nosso encontro, Ele quer transmitir o perdão dEle constantemente. E nós temos uma tendência muito grande, uma tendência de não entender que Deus é amor.
E aí entra o nosso seminário paternidade que nós estamos tendo aí, né? Eu fiquei impressionado com o pastor Harold e todo o processo. E na primeira aula, ele já pegou no meu pé, né? E ele falou sobre as disfunções sobre a paternidade. E a nossa leitura da palavra de Deus, ela tem a ver como foi o nosso relacionamento com o Pai, o nosso Pai terreno. E aí, cada um tem a sua história com o seu pai. E nós temos visto e observado um pouquinho que nós vivemos numa sociedade órfã de pais. Há um projeto, e ele está em curso entre as nações, de destruir a família. E para destruir a família, eu preciso destruir a figura do pai. Porque o pai é o fundamento da casa, é a base. E conseguindo desfigurar o pai, o seu relacionamento com o pai fica desfigurado. Se o relacionamento com o pai é disfuncional, o meu relacionamento com Deus também é disfuncional. A minha leitura da Bíblia é disfuncional. E veja, só citando algumas coisas, muitas vezes, quando nós tratamos o relacionamento, a nossa visão de Deus como pais, nós temos o exemplo de um amor condicional. Um pai natural, muitas vezes, ele te ama condicionalmente. Se você fizer isso, então você tem o meu agrado. Se não tiver, não tem. E eu fico me esforçando para agradar meu pai. Eu sempre acho que eu só mereço o amor dele se eu fizer tudo certo. Se eu acertar tudo. E eu fico chorando quando eu percebo as minhas falhas. E as minhas falhas se tornam um limitador no meu relacionamento com o meu pai. Falou ali sobre o sentimento que Deus é indiferente. Eu preciso fazer algo para chamar a atenção dele. Eu preciso me esforçar, mostrar serviço. Eu preciso trabalhar bastante para que ele me abençoe. Eu preciso fazer isso, fazer aquilo outro, aquilo também. E aí então ele vai me abençoar. E o amor de Deus, ele é incondicional. A bênção dele que ele tem sobre nós, ele derramou ela em Cristo Jesus. E a dificuldade de entender isso. Falamos sobre que Deus, para muitas vezes para nós, é um Deus irado, implacável, traz punição, alguém que está em pecado. E estava lembrando da história do pastor Milha Vaca, que hoje é pastor ali em Itapema. E ele contou no nosso encontro o testemunho da vida dele. E o pai dele, fazendeiro, vivendo no interior, muito duro com ele. E não sei o que ele tinha aprontado. O pai dele puxou o chicote e começou a dar chicotada no filho. O filho foi se esconder, só que ele deu azar. Ele foi se esconder num arbusto, e esse arbusto era de espinho. E o pai batia, e ele se enveredava para dentro do espinheiro. Ele diz: pai, pai. Que figura! Só de lembrar ele contar aquilo, me condou com ele. Né? Para, pai. E aí vai ler a Bíblia, e Deus é assim, Deus é irado. E Deus não é assim. Deus é amor. E aí você tem outras que Deus é insaciável. Nunca consigo agradar o suficiente, não estar... aí não tem esse baseado no ser, e sim no fazer, né? Eu preciso fazer, Deus nunca se satisfaz. O filho tira 8 e diz, mas podia ser um 10. O filho tira 10, mas podia ser um 12. E parece que nunca está o suficiente. Deus não estraga prazer. Temos que ser sérios e trabalhadores. Se você não está trabalhando, Deus está infeliz com você. Se você não está fazendo, Deus não vai te abençoar. E aí a Bíblia diz que Deus quer que a gente tenha prazer nele.
E uma das coisas, quando eu abri o meu coração e disse, Deus, eu quero estar disposto, eu tive medo que Ele me enviasse para um determinado país, um país onde tinha miséria. Deus ia estragar os sonhos da minha vida, o prazer de ser família, passei medo que Ele não ia deixar eu casar e ter família. Medo que Deus ia ser um estraga-prazer. E Deus é amor, a essência dele é amor. Ele é compreensivo, Ele é acolhedor, Ele sempre nos envolve com a sua paz. Eu só preciso estar diante dEle, abrir o meu coração e experimentar o amor e o cuidado dEle na minha vida. Deus, Ele é amor. Respire fundo e receba esse amor de Deus na sua vida. O amor a gente recebe. O amor a gente não conquista. O amor, quando a gente diz obrigado, Senhor, que o Senhor me ama. E o meu fazer vai ser muito mais intenso quando eu percebo o quanto eu sou amado. E eu faço não por merecimento, mas por gratidão do coração. Deus, Ele em sua essência, Ele é amor. E esse amor, qual é a característica do amor de Deus? Ele não é um amor romântico. A essência do amor de Deus é quando Ele coloca no versículo 9, nisto se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. O amor sempre é um amor sacrificial, doador. O amor em si, ele não é um conceito que você discute sobre ele. É uma experiência que você tem na doação, quando você se doa por alguém. Esses dias correu um vídeo, né? Contando de uma pessoa que estava na fila do caixa e disse, eu pago o café da pessoa que está atrás de mim. E ele saiu dali e ele se sentiu envolvido com uma satisfação. Por ter feito aquilo, eu não conhecia a pessoa, ele não teve a oportunidade de conversar, ele simplesmente foi e abençoou aquela pessoa sem nenhuma expectativa de retorno, só pelo prazer de se doar por ela. Aí ele chega num restaurante e ele senta lá, e ele vê 3 senhoras entrando, e ele lembra da mãe dele, que tinha falecido há uns dias atrás, há um tempo atrás, 2 anos atrás. E ele teve uma ideia. Ele chegou na mesa, pediu a licença e disse para aquelas senhoras, eu peço licença, mas vocês me lembraram a minha mãe. Eu queria pagar o café para vocês. Posso? Uma senhora levanta e vem ao encontro dele e diz, eu perdi o meu filho há 1 ano. E você lembra muito meu filho. Essa doação de entrega, de cuidado mútuo, até tem diz que a ocitocina, né? Do bem-estar se manifesta em nossa vida quando nós fazemos algo ao próximo sem esperar algo em troca, quando nós servimos, expressamos o nosso amor, e Deus é assim. Ele inclusive então carregou a nossa vida com essa característica dele, a natureza dele em nós, que quando nós servimos, nós percebemos o que é o amor, a doação, o serviço para o seu próximo. O amor sempre tem com a doação, e você vai ver no texto, que, dizendo assim, Ele nos amou e enviou seu Filho, como propiciação dos nossos pecados. Ele sabia, Ele observou a nossa vida e percebeu, eu não vou dar conta de resolver isso na vida deles, não vou dar conta. Eles precisam do meu amor. E Ele vem e nos ama e dá o seu Filho. Dificilmente, para não dizer 100% de nós,
nós não iríamos dar os nossos filhos para morrer por alguém que nos odeia, que não quer saber nada de nós. Nós não doaríamos o nosso filho ao sofrimento para ajudar aquele que fica falando mal da gente. A gente quer mais que o outro se exploda. Esse é o jeito humano de ser. E o Pai, a Bíblia diz, mesmo nós sendo inimigos, Ele nos amou e envia seu Filho. Ele vem ao nosso encontro. Ele se doa por nós. Um amor incondicional, um amor que visa o bem. Ele continua dizendo assim, Deus de tal maneira nos amou, né? Ele continua, o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo, para nos resgatar e trazer para dentro do relacionamento dele. E Jesus veio para isso. O Senhor Jesus, Ele veio manifestar a Deus como um Pai. Tanto que quando Ele chamava a Deus de Pai, eles queriam matá-lo. Por quê? Porque quando você chama Deus de Pai, você fala que é filho, então você tem o DNA dele. Você se faz igual a Deus. Então não pode, na mente dos judeus daquela época. Quando você chama Deus de Pai, você fala que a natureza dele está na sua vida. Você foi feito, você recebeu da parte dele o Espírito Santo de Deus. Deus nos amou de tal maneira que Ele nos deu seu Filho. O seu Filho nos amou de tal maneira que deu o Espírito Santo para nós. Para que a gente não ficasse órfão, mas que tivesse a experiência, e esse Espírito, o Espírito Santo que está em nós, Ele diz, papai, papai. E o Espírito Santo nos ama, que Ele nos deu a Escritura. Ele nos deu as histórias de como é o Pai e como Ele envolve as nossas vidas. E as Escrituras demonstram o amor de Deus por nós, nos revelam. E quando nós damos o nosso tempo, as Escrituras, ela vai saltar aos nossos olhos e ela vem como uma revelação no nosso coração, nos curando. E ela se transforma em verdade, porque a verdade é aquela que você experimenta, aquela que transforma a tua vida. Por isso que Jesus diz, e a verdade vos libertará. Quando você experimenta, não só quando você discute sobre ela, mas quando se torna revelação na sua vida, essa verdade, aí a Bíblia chama, isso é verdade, e aquilo que você experimenta transforma a sua vida. E o amor de Deus é assim, é para experimentar. É para degustar, é para mergulhar, é para se envolver nele. E Ele nos dá a oportunidade de, quando nós cremos, como Ele diz aqui nesse texto, em Jesus, Ele nos faz filhos. Ele nos acolhe como filhos. O que era impossível para nós, pela nossa disciplina, pela nossa dedicação, de recebermos algo dEle, Ele vem ao nosso encontro e Ele faz tudo. E Ele nos faz filhos. E deposita em nós a natureza dEle. Amém? Aí eu entro no terceiro momento. O receber esse amor. Quando a paternidade não está bem definida no meu coração, eu tenho dificuldade com o que se chama da aceitação. Porque a rejeição que entrou no coração do ser humano lá com Adão e Eva foi muito grande. E a rejeição trouxe muito medo. E essa rejeição nos faz sentir inadequados diante de Deus. Inadequados de receber. Eu me lembro quando eu era menor, adolescente, né? Acho que todo adolescente passa essa fase. Que eu não me sentia que estava em casa, na minha casa. Um dia eu vou apresentar meu irmão. Não sei se conhece aquele filme, né? Só sua mãe sabe a diferença. Era um irmão gêmeos, né? Tá lá o Schwarzenegger, né? E o outro é o De Niro, né? O outro, acho que é De Niro o nome dele, baixinho, gordinho. E o outro, o Schwarzenegger mais alto. E aí só a mãe sabe a diferença dos dois.
Meu irmão e eu somos mais ou menos que nem aquele filme, só que eu não sou o Schwarzenegger, né? Mas a diferença de fisiológica nossa é muito grande. O meu irmão, ele é cheio de cabelo daqui para baixo, daqui para cima um pouco cabelo. Eu, daqui para baixo, pouco, daqui para cima, graças a Deus está cheio. Ele tem uns 50 quilos mais do que eu. Ele é mais falador, tem um chamado de pastor. Só que não se entregou esse chamado. A bola ficou quicando, parece que caiu para mim. Eu me sentia que eu não era da casa. Comecei a sentir que eu não pertencia àquela casa. E o meu pai foi muito ausente, porque ele se dedicou muito para o trabalho. Eu sempre honrei, valorizei isso. Mas meu pai não sentava comigo para conversar. Ele não interagia muito comigo. Um dia que teve um problema de saúde, acho que foi uma das primeiras vezes que ele sentou comigo na minha cama para conversar. Aí ele disse: filho, por que você não falou? Eu fiquei envergonhado porque eu não sabia conversar com ele. E graças a Deus, Deus curou esse processo na minha vida. Houve um tempo que eu nunca me sentia em casa. Eu estava aqui, eu queria estar lá. Eu estava lá, eu queria estar naquele outro lugar. Eu nunca sentia que eu pertencia a um lugar. E o sentimento de não pertencimento ao lugar, à casa, aonde que nós estamos, é um problema que está na paternidade. Na maneira como nós vemos o cuidado de Deus na nossa vida. E quando você tem a paternidade resolvida e você é ministrado nesse ponto, você sossega. Aqui é a minha casa. Aqui eu sirvo. Aqui Deus me usa. Como está esse sentimento seu de ser acolhido pelo seu pai? De receber esse amor? Você tem um coração aberto ou um coração travado? Como já contei várias vezes meu testemunho, quando Deus disse assim para mim: você é meu filho amado, eu tenho prazer na sua vida. Eu disse: acho que Deus, o Senhor não está observando algumas coisas. E Deus quase que pelo colarinho teve que me pegar e dizer: filho, eu amo você, eu tenho prazer na sua vida. Mas pai, aquela resistência até se render. Eu tenho percebido que muitos têm problema em receber o amor de Deus, em mergulhar, dizer: obrigado, pai, que o Senhor me ama. Eu estou em casa, meu pai me ama. Eu me sinto à vontade na presença dEle. Um tempo eu achava que Deus só me amava quando eu fazia. Hoje eu posso deitar no sofá, colocar uma música e saber que eu sou amado ali no descanso. E o descanso faz parte de um processo de entrar no descanso e de não ser como o filho pródigo que se tornou errante no mundo, né? Tornou para lá e para cá, para lá e para cá, porque não se sentia em casa, como que não era o lugar dele. O filho mais velho, depois que o filho mais novo é abençoado, ele já começou a comparar: mas como é que ele é abençoado e eu não sou abençoado? Já entra num processo de comparação, e esse mesmo filho tem dificuldade idêntica de receber o amor do pai, de curtir a casa dele, de se sentir à vontade na casa do pai, e ler as escrituras sem ler dela: eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquele outro, eu tenho que fazer por merecer. E de conversar abertamente e interagir com seu pai de uma forma tranquila. A maneira como nós acolhemos o amor do pai na nossa vida vai definir muito a maneira como nós nos tratamos, como nós lemos uns aos outros na nossa caminhada. Como nós lemos o próximo, como nós lemos a igreja. E observando que o Espírito Santo tem chamado a atenção sobre a orfandade, e conversando com alguns irmãos, e tratando, por exemplo, na quarta-feira de manhã sobre um casal que está com muita dificuldade, e o outro pastor e eu, nós estamos conversando sobre como ajudá-los. A orfandade e a dificuldade com a orfandade vai aumentar muito
porque nós temos uma carência muito grande de sermos pais para os nossos filhos e espelharmos o nosso Pai Celeste para os nossos filhos, como pai e como mãe. E nós vamos curar a nossa nação quando nós recebermos esse amor do Pai e nos rendermos a Ele e olharmos com os olhos dele. Quando eu casei, eu fiz um curso, meu curso era um livro, na época não se dava curso de noivos, e assim nós nos viramos mais ou menos, nós lemos um livro juntos, e um livro separado, e se tornou um lema para mim, nas minhas emoções, com firmeza e com ternura. Eu quero ser firme, mas ao mesmo tempo terno. No meu relacionamento com a Silvia, com as minhas filhas, na igreja. E às vezes nós temos dificuldade quando nós falamos mais firme um com o outro, e aí deflagra muito o ministério profético, que o ministério profético ele precisa ser incisivo e falar algumas coisas para nós. E quando a paternidade não está bem resolvida, a gente não se sente bem, a gente tem medo do profeta, porque a gente acha que a gente vai apanhar do profeta. Quando o Kevin Leal ele me abordou sobre o meu relacionamento com meu pai, foi como que ele me quebrasse no meio. E ele pegou firme. 3 dias seguidos ele ligou atrás de mim. Aí ele me demonstrou a ternura dele para comigo. Sexta-feira à noite tive a oportunidade de estar junto com o Davi Rebolo. Na quinta-feira ele me ligou, mandou: estou chegando na cidade de Curitiba, aí queria ter um tempo contigo, se puder vir. Daí fui lá na fazenda Rio Grande na sexta noite. Eu tive um tempo lá ministrando e fiquei com a sede de trazer a escola sobre dimensões de prosperidade que ele tem. Ele abre muito o coração dele. Ele saiu de uma situação que comia da lata de lixo e hoje ele se tornou uma referência. E como já tenho comentado sobre a vida dele, um homem que se tornou multimilionário, porque eu fico observando, ele contasse algumas coisas da disciplina dele nas coisas de Deus, é impressionante. E aí ele me faz uma pergunta: ô pastor Arno, disse: lá vem, ele vai me pegar. Ele vai me pegar. Eu não vou saber responder a pergunta dele, porque ele tem algumas perguntas assim que deixa a gente meio sem jeito. Ele disse: qual foi a primeira mensagem de Jesus? Eu disse para ele: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é, errado. Aí ele perguntou para o outro pastor. O outro pastor disse: eu não vou falar porque você me falou. Eu também não sabia. Foi aos 12 anos, quando ele disse assim: eu estou na casa do meu pai, cuidando dos negócios dele. Primeira mensagem: estou envolvido nas coisas do meu pai, nos negócios da casa do meu pai. Tem que pensar um pouquinho sobre isso. Ele e minha esposa, passei vergonha, e daí? É bênção na minha vida. Não faz mal. Preciso de alguém que seja firme. Normalmente, quem é mais pastoral, ele é mais terno. E ele fala: querido, perdoe seu irmão. Nós já estamos falando pela 10ª vez sobre esse assunto. Perdoe seu irmão. É bom para você vai se sentir liberto. Aí, o profeta, na 3ª vez: eu já não te falei, tem que perdoar. Larga a mão, perdoa. Em nome de Jesus, sai dessa situação e perdoa. Me machucou. Quanto mais curado nós somos,
mais abertos nós somos aos 5 ministérios, às suas expressões. Enquanto um bate, o outro ajuda, acolhe e cura. Esse processo faz parte desse conjunto. Não libera o profeta para falar de qualquer jeito, mas as características, elas são distintas em como cada um fala e como cada um ministra. E todos expressam o amor do Pai. E a pergunta é: como eu tenho acolhido este amor? Porque define o próximo passo. Quando eu percebo o quanto eu sou amado, o quanto eu sou perdoado, não tem como não amar o meu irmão e não perdoar o meu irmão. Uma vez meditando na minha devocional sobre o texto, quanto mais, quando Jesus perdoou a prostituta, né? Ou a mulher que foi pega, não, a mulher que foi pega no adultério. E Jesus diz assim, não, acho que é aquela que lavou os pés dele com o cabelo e enxugou com o cabelo. E Jesus pergunta para o anfitrião da casa: quem ama mais? Quem é muito perdoado ou quem é pouco perdoado? Quem sabe que é muito perdoado, esse ama mais. Aí eu comecei a orar: Senhor, me mostra o quanto o Senhor me perdoou, porque eu quero amar mais. Aí pegou o negócio. As coisas todas que ele foi apontando: ó, você foi perdoado nisso. E a gratidão constante sobre o perdão dele na minha vida. Quando eu olho as mazelas e as dores dos meus irmãos, não tem como não perdoar e não guardar rancor no coração, porque eu sei quanto eu fui perdoado. À medida que se vai caminhando, a Bíblia diz aqui que o amor de Deus, ele é aperfeiçoado, há um processo de aperfeiçoamento na nossa vida. Quanto mais você recebe do amor, mais você doa amor. Ouvi esses dias uma pessoa dizendo: vocês lá na Shalom pregam muito amor. Mas, veja isso. E a pessoa está falando da própria dor dela, porque ela não é amada. Ela não recebe o amor de Deus. Não importa o quanto se faça, o quanto você fale, você sempre vai estar em débito. Nunca vai conseguir amar o suficiente, porque ela não recebe o amor do Pai. E aí entra a nossa oração, nossa dedicação, o nosso esforço, o nosso pedido de perdão, mas não acolher uma palavra mentirosa como essa, que nós não amamos. Às vezes a pessoa experimenta a dureza e ela acha que não é amor. E quando eu pegava minhas filhas e pegava a varinha, né, e batia, e eu tinha aprendido: tem que bater forte, tem que doer. Eu ficava com pena, mas eu sabia que precisava doer. E depois da surra, muitas vezes, né, sem machucar, mas que doesse, que fosse ardido, né? Sem machucar. Havia aquele momento de não querer estar mais comigo, querer fugir da minha presença. Eu acolhia, abraçava. Até haver o momento da entrega. E todo o processo, né, da conversa que acontece em torno de uma disciplina nunca se faz com raiva, nunca se faz né, no momento da explosão. Tem todo um procedimento que se faz anterior e posterior, né, tem todo um processo que se senta, colhe, conversa sobre o que está acontecendo. E toda vez que eu percebia que a disciplina tinha sido dura, o amor delas não diminuía, ela aumentava. Porque elas sabiam que era para o bem. Quanto mais o Pai é mais firme, mais duro conosco, tanto mais se percebe o quanto seu Pai ama você. Então se renda ao amor dele. Deixa ele tratar áreas que você fica com o sentimento aqui: não, Senhor. Entrega. Deixa o profeta chegar e tocar.
Porque daí você vai ter liberdade de amar o seu irmão, de acolher o seu irmão. Ou quando você percebe o amor incondicional, você vai em direção ao seu irmão e não fica condicionando o amor dele. Não sou honrado, não fazem isso, mas... Não, é entrega. E toda vez que a gente fica com aquele sentimento, puxa, eu queria ter um retorno, eu vou para a cruz e entrego o desejo do retorno. Quando a gente entra para dentro de casa e a gente percebe o amor ele sempre está ligado a uma ação. Não é uma questão só romântica, é importante a rosa, é importante as flores, é importante o carinho, o falar gracioso. Mas tem algumas coisas que a gente precisa demonstrar, e nisto nós percebemos o amor, que o Pai demonstrou o amor, e eu preciso demonstrar esse amor. Como é que as mulheres vão saber que são amadas? Quando o marido, sem pedir, sem expectativa, por surpresa, vai lavar a louça, ou tira a mesa, ou vai varrer a cozinha. As mulheres de manhã estavam mais animadas. Quando o marido olha para alguma das coisas que está difícil, às vezes, né, cuidar de crianças é um certo estresse, né? Tem todas as coisas para fazer e tal, chega um estresse dentro de casa, e às vezes o estresse está no relacionamento do pai e da filha, de pegar os filhos e acolher, e sair com eles um pouquinho, conversar com eles, desvirtuar. Às vezes, quando se percebe que a esposa está muito oprimida, você vai lá e ora com ela, se demonstra, faz algo por ela. E os maridos, como é que a gente ama um homem? Quando você está assistindo televisão com ele, faz um cafuné nele. Sabe quando se fazia com o namorado lá, fazia assim, aquele cafunézinho aqui. Dê uma palavra de reconhecimento, abençoa a vida dele. Dê uma palavra de afirmação. Os homens precisam muito disso. Palavras de afirmação, quem são em Cristo Jesus. Os nossos filhos, quando você ama o seu filho, você demonstra ele, dando tempo para o seu filho, se jogando no chão com ele, e batendo um pouquinho com ele, brincando de luta com ele, ou brincando de carrinho, ou brincando de boneca, ou deixando, né, o Gui outro dia pegou lá as meninas, enfeitaram ele, tiraram até foto, passou vergonha na internet. Mas se doar um ao outro, se doar aos filhos, dá o tempo para conversa, dá o tempo para um passeio, dá o tempo de sentar e dar atenção para aquilo que ele está falando com você. E às vezes a gente perde oportunidades, né? Hoje de manhã, o Davizinho, ele fez um desenho, e eu estava conversando com alguém, e ele veio lá, mostrou assim um desenho para mim, eu olhei, mas continuei a conversa, não percebi. Depois a mamãe dele disse, ele queria mostrar o que ele fez no desenho. Puxa. Aí depois eu quis pegar, daí perdi a oportunidade, aquele momento, porque era ali que ele queria entregar. E eu precisava ter dado uma atençãozinha para ele. Essa questão de fazer um pelo outro, sem esperar o retorno. A gente consegue isso, sabe por quê? Porque, como diz o texto aqui no versículo 17, só ele, e já passou meu tempo, faz tempo aqui, agora que eu vi. E nisto em nós é aperfeiçoado o amor, e ele continua, segundo ele também nós somos neste mundo. No começo o amor é um mandamento, mas quando mais você percebe o amor de Deus sendo aperfeiçoado na sua vida, começa a fazer parte da sua natureza. A natureza do Espírito Santo começa a se demonstrar na sua vida. E você não ama mais por um mandamento, você ama porque é natural amar. É natural cuidar. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Peço que a equipe venha aqui à frente. Por gentileza, abra o seu coração e, se puder, fechar os seus olhos. Feche os seus olhos por um instante.
E comece a agradecer o amor do Pai para com a sua vida. Às vezes você sabe que Jesus morreu por você na cruz, mas você ainda não sentiu isso. Não tem isso como uma revelação profunda no seu coração, que é por você. Talvez você está na igreja já há anos, mas não se tornou ainda uma revelação para você, que seu Pai ama a sua vida. Que seu Pai lhe quer bem. E Pai Celeste, eu oro nessa noite, que a revelação do seu amor toque o coração nosso. Espírito Santo, por gentileza, abra, desvenda isso para nós, esse mistério, que nós somos amados. E o amor do Pai, ele é incondicional. Mostra para nós, revela, abre o coração de cada um de nós. Assim como uma flor começa a desabrochar, e ela recebe o sol nas suas pétalas por dentro, o seu coração se abre nessa hora como uma flor e recebe o sol da justiça. Esse amor do seu Pai para com a sua vida, recebe nessa hora essa unção do amor do Pai sobre a sua vida. Recebe esse toque nessa hora, em nome de Jesus. Eu resisto, repreendo todo espírito de orfandade, todo espírito maligno que tenta dizer que você tem que você não é merecedor. Eu quebro, rejeito, anulo as mentiras das trevas sobre a sua vida, no seu coração. Recebe no seu coração esse coração aberto, e recebe nessa hora, durante essa música, esse derramar do amor do Pai na sua vida, como um óleo quente, como o sol quente que vem e enche o seu coração e te aquece.